Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Chamas da Vida. Os capítulos vão ao ar do dia 30 de maio a 3 de junho. Então fica ligadinho para saber tudo que vai acontecer na novela Chamas da Vida. No capítulo 66, Cazé, Guilherme, Pedro e Júnior chegam ao local do incêndio. Uma mulher diz que a filha dela está dentro do prédio. Guilherme protege a menina de uma explosão. Ele se fere, mas a menina fica ilesa. Guilherme fica preso dentro de um quarto com a menina. Pedro derruba a porta. Guilherme entrega a menina para Pedro. Guilherme desmaia. Brito e Margarete gravam um programa. Brito sente um mal-estar. Lipe ameaça Vivi e diz que Rafa vai sumir se ela não falar com ele. Vivi cede a chantagem e abre a porta para Lipe. Ele acaricia Vivi. Rafa e City aparecem e Lipe se afasta. Rafa nota que Vivi está chorando. Lipe diz que ela ainda está traumatizada. Pedro entrega a menina para a mãe. Arlete diz para Roberto que acha que Vilma está por trás de todos os crimes. Roberto diz para Arlete que as peças se encaixam bem. Tomás diz para Ivonete que jogou as flores que Pedro deu para Carolina no lixo. Ivonete diz que vai tentar transar com Pedro. Júnior espera por notícias de Guilherme no hospital. Pedro avisa Brito que Guilherme está hospitalizado. Andressa diz para Odileia que contou para Rosicler, que é garota de programa. Odileia reprova a atitude de Andressa. Tomás e Carolina passeiam de bicicleta. Ricardo encontra Suelen na sala de Vilma, que diz que foi chamada por Vilma para uma reunião. Vilma diz para Suelen que ela foi recontratada. O segurança da fábrica diz para Roberto que viu Vilma saindo da fábrica no meio do expediente. Suelen chega para chamar o segurança para falar com Vilma. Roberto diz que vai junto. Carolina e Tomás param em um quiosque. Eles conversam quando Pivete leva a bicicleta de Tomás. Tomás corre atrás do Pivete. Tomás tira um dinheiro e paga para o Pivete. Ele pega a bicicleta e volta para falar com Carolina. Carolina diz que ele não precisava ter ido atrás do Pivete. Tomás diz que faz tudo por ela. Rosicler fica sabendo que Guilherme está no hospital. Vilma manda Roberto sair da sala dela. Roberto, firme, diz que o segurança provou que ela mentiu. Vilma diz que o segurança cometeu um equívoco. O médico diz para Brito que Guilherme ainda está em coma. Rosicler fica preocupada. O médico diz que ele teve um traumatismo leve. Manu combina com Kiko a rave no Ferro Velho. Manu diz que quer drogas na festa. Kiko diz que tem medo de Marreta. Manu diz que Marreta não vai ligar. Então Kiko concorda. Manu toma o comprimido que Kiko lhe dá. Guga bate na porta da casa de Vivi. Antônio recebe. Guga diz que gosta de Vivi. Antônio diz que está de olho em Guga. Guga diz que Antônio tem que ficar de olho em Lipe. Antônio pressiona Guga. Tuquinha diz para Dionísio que Lourdes sai da cadeia em 2 dias. Tuquinha diz que vai receber Lourdes na pensão. Ivonete entra na sala e ouve Tuquinha falar. Antônio pega Guga pelo colarinho e Guga diz que Lipe é namorado de Vivi. No capítulo 67 da novela Chamas da Vida, Antônio pergunta para Guga se Lipe está namorando Vivi. Guga confirma. Antônio invade o quarto de Vivi com Guga pelo braço e pergunta se Lipe é namorado dela.
Vivi diz que é mentira de Guga. Antônio bate em Guga. Antônio manda Rafa e Vivi não falarem que ele bateu em Guga para Beatriz. Ivonete diz que Tuquim a traiu e que nunca mais vai aceitar Lourdes de volta. Ivonete diz que vai embora da pensão assim que Lourdes entrar na pensão. Cíntia fala para Lipe que Antônio bateu em Guga porque ele disse que o Lipe está namorando com Vivi. Lipe diz que gosta de Vivi, mas as pessoas têm preconceito porque ele é mais velho. Manu dança eufórica. Marreta chega cansado e desliga o som. Manu beija Marreta, que pergunta se ela usou drogas. Carolina chora com Arlete. Léo se apresenta para Andressa. Roberto se declara para Andressa. Roberto nota Léo. Marreta conta para Antônio que Manu estava transtornada. Roberto tenta consertar o que falou para Léo e diz que Andressa é sua amiga. Andressa se irrita e diz que não suporta mais as mentiras de Roberto. Andressa diz na frente de Léo que é uma garota de programa. Roberto diz que ela não deveria fazer isto. Demorou diz que Léo é de confiança. Roberto implora para Léo não falar nada para ninguém. Andressa manda Roberto ir embora. Ivonete, Pedro, Rafa e Vivi jantam. Pedro agradece Ivonete pelo jantar. Pedro fica preocupado com o jeito de Vivi. Vilma diz para Carolina que não acha prudente ela sair tão tarde para ir a Tinguá. Ela diz que precisa conversar com Pedro. Tomás avisa Ivonete que Carolina saiu para ir à casa de Pedro. Ivonete desliga o telefone e parte para cima de Pedro. Michele encontra Guilherme no hospital. Guilherme ainda está em coma. Guilherme tem sonhos e o monitor cardíaco começa a apitar. Pedro diz para Ivonete que Carolina não ligou agradecendo as flores. Ivonete tira a camisa de Pedro e faz massagem nele. Tomás avisa Vilma que conseguiu falar com Ivonete e que ela vai fingir que estava transando com Pedro. Uma rebelião acontece na prisão onde Diego está. Rafa abre a porta para Carolina. Rafa chama Pedro no quarto. Carolina sente que Rafa está estranho. Ivonete liga para Tomás e pede que ele ligue para ele. O celular toca e Carolina pede para Pedro atender. No capítulo 68 da novela Chamas da Vida, Pedro diz que a bolsa não é de Vivi. Ivonete abre a porta sem que Pedro a veja. Carolina vê Ivonete. Pedro diz que a bolsa é de Ivonete, mas não tem nada demais. Carolina se irrita. Pedro diz que ama Carolina, mas ela vai embora. Pedro vai atrás, mas Ivonete diz que é melhor ele ficar. Um preso manda Diego fugir com eles. Ele nega e o preso o retira à força. Beto, um dos presos, usa Diego como escudo. Pedro pede para Ivonete deixá-lo sozinho. Ivonete sai da casa de Pedro e vê Carolina dentro do carro. Ivonete mente para Carolina que ficou com Pedro. Ivonete sai gargalhando. Carolina vai embora humilhada. Arlete conta para Walter que Carolina terminou com Pedro. Walter fica alegre. Antônio pressiona Marreta a retirar a queixa contra Diego. Marreta ameaça Antônio de contar para Manu que ele matou o pai dela. Diego é feito de refém pelos presos. O delegado os manda parar. Júnior diz para Catarina que é triste perder Raíssa para Casé porque ele não a ama. Tomás diz a Ivonete que o namoro de Pedro e Carolina já era. Beto empurra Diego como escudo. Um policial dá um tiro na cabeça de Beto. Diego fica em estado de choque e desmaia. Rosicler e Brito choram no leito de Guilherme. Pedro diz para Antônio que terminou com Carolina. Walter e Arlete chegam à casa de Vilma para pegar Carolina. Carolina abraça Walter.
Beatriz discute com o delegado e diz que Diego quase morreu na cadeia. Carolina vai embora da casa de Vilma. Tomás diz que não suporta ficar perto de Carolina. Vilma diz que ele vai ter que suportar Carolina por um tempo, até ele se casar com ela e tirar tudo da família dela. Beatriz e Marreta discutem. Ele diz que não tirou a queixa contra Diego. Beatriz dá um tapa nele. Raíssa diz para Júnior que está escrevendo uma carta para o pai dela. Júnior espia a carta, que está endereçada para Gabriel. Júnior pensa que Raíssa tem outro homem. Vilma entrega um envelope com dinheiro para o segurança e diz para ele desmentir o que viu na fábrica. Júnior pergunta para Raíssa quem é Gabriel. Raíssa fica furiosa. Júnior diz que vai contar para Cazé que Raíssa tem outro homem. Ivonete diz para Tomás que vai encontrar com Vilma. Lipe invade a casa de Vivi. Vivi chega da escola e dá de cara com Lipe. Vivi grita e Lipe tapa a boca dela. Guga abre a porta da casa de Vivi e olha assustado. Vivi diz para Guga que está tudo bem. Tuquinha diz para Lourdes que ela vai morar na pensão. Vilma recebe Ivonete em sua sala. Vilma diz que não quer ser avó de uma criança suburbana. No capítulo 69 da novela Chamas da Vida, Ivonete diz que está grávida de Tomás. Vilma dá um cheque para Ivonete e diz que o dinheiro é para ela dizer que o filho é de Pedro. Vilma diz que Suelen foi obrigada a contar os segredos de Ivonete. Guga pergunta para Vivi se está tudo bem com ela. Lipe diz para Guga para ele parar de se meter na vida de Vivi. Guga diz que não vai embora da casa de Vivi. Vivi se tranca no quarto. Guga diz para Lipe que alguma coisa estranha está acontecendo e que vai descobrir o que é. Ivonete diz para Vilma que ama Tomás. Vilma diz que nunca aceitará o casamento entre ela e Tomás. André flagra Carla mexendo no computador dele. Ela diz que estava procurando algumas fotos. Raíssa diz para Suelen que está apaixonada por Cazé. Ivonete encontra Suelen e dá um tapa na cara dela e a chama de traidora. Cazé e Pedro brincam com o gato que salvaram. Pedro pergunta se Cazé está apaixonado por Raíssa e Cazé desconversa. Eurico conta a Pedro que descobriu que o carro de Vilma estava na explosão do carro de Adeilson. Miguel diz para Guga que ele está correto em desconfiar de Lipe. Eurico diz que conversou com Arlete e que ela desconfia do comportamento de Vilma. Vilma diz para Tomás que resolveu tudo com Ivonete. Ele finge que não quer nada com Ivonete. Marreta diz para Antônio confirmar para a polícia que Diego tentou atirar nele. Antônio diz que não vai fazer isto. Manu diz que Antônio está com medo de Beatriz. Roberto invade a sala de Vilma e pergunta o que ela fez com segurança da fábrica. Ela se faz de sonsa. Roberto pergunta quanto Vilma pagou para o segurança mentir. Roberto diz que a teoria de Arlete faz sentido para ele. Vilma ameaça Roberto. Cíntia diz para Vivi que ela está estranha. Vivi fica na dúvida se conta a verdade. Vilma diz a Walter que foi convocada para prestar esclarecimento sobre o incêndio. Vilma diz que Arlete está envenenando a cabeça de Eurico. Walter diz que Arlete não anda bem. Vilma diz para Walter que sempre desconfiou que Eurico dava em cima de Arlete. Vivi se irrita com Cíntia e chora. Odileia diz para Andressa não ir à casa dela porque Guilherme está entre a vida e a morte. Odileia chora. Beatriz leva Demorô para ver Carolina. Eles se abraçam. Pedro diz para Cazé que acha que agora o namoro dele com Carolina já era. Pedro diz que Ivonete é ingênua. Cazé diz que de ingênuo Ivonete não tem nada.
Suelen diz a Ivonete que Vilma ia matá-la se não contasse a verdade. Suelen diz que faz qualquer coisa para ter a amizade de Ivonete de volta. Ivonete diz para Suelen que ela vai contar fofocas falsas para Vilma. Michele fala com Guilherme. Júnior diz para Raíssa que Eurico o odeia porque a mãe dele morreu no parto. Cazé dá um gatinho para Raíssa, que o chama de Cazezinho. Odileia diz que prometeu para a mãe de Andressa cuidar dela, mas falhou. Andressa diz que Odileia sempre foi ótima. Odileia diz que tem vergonha de ter que mentir para que não descubram que ela foi prostituta. Léo encontra Andressa na rua. Vilma passa de carro e para falar com Léo. Ele fica tenso. Vilma se apresenta para Andressa. Léo apresenta Andressa como Maria Amélia. Andressa diz para Léo contar como ele conhece Vilma, irmã de Roberto. Júnior diz para Cazé que Raíssa tem um amante que se chama Gabriel. Vilma fuzila Pedro com o olhar e diz para Eurico que não fala com o subalterno. Eurico pergunta o que Vilma estava fazendo no dia da explosão no estacionamento em Tinguá. Ela diz que não lembra. Eurico diz que o carro dela foi identificado no local do crime. No capítulo 70 da novela Chamas da Vida, Vilma diz para Eurico que se recorda da explosão. Pedro diz que o carro de Vilma estava lá na explosão. Vilma diz que ela foi a um shopping em Tinguá para comprar coxinhas. Ela diz para Eurico que Arlete pode confirmar que ela gosta de coxinha. Pedro diz para Eurico que acha que foi Vilma. Eurico diz que ela é suspeita. Andressa pressiona Léo a falar de onde ele conhece Vilma. Cazé não acredita em Júnior. André diz para Carla que vai encontrar os empresários que bancam a pesquisa dele. Carla fica desconfiada. Beatriz pergunta se Antônio vai desmentir o depoimento de Marreta. Marreta diz para Manu que Antônio vai confirmar que Diego foi até o ferro velho para matá-lo. Manu pergunta a Marreta se Antônio tem alguma coisa a ver com a morte do pai dela. Antônio diz para Beatriz que não pode vacilar com Marreta. Manu pressiona Marreta, que diz que Antônio matou o pai de Manu. Miguel diz que chamou Vilma para ela pensar em fazer cooperativa de reciclagem da fábrica. Miguel segura Vilma e pergunta por que ela tem prazer em torturar as pessoas que ama. Vilma diz que vai proibir Guga de visitar Miguel. Manu chora e diz que vai matar Antônio. Marreta pede para Manu ter calma. Arlete conta para Carolina que suspeita que Vilma colocou fogo na fábrica. Arlete diz que Eurico também suspeita de Vilma. Walter diz que Eurico está querendo conquistar Arlete. Carolina suspeita de Vilma. Arlete reclama por Walter defender Vilma. Walter diz que já foi apaixonado por Vilma, mas é passado. Ivonete diz para Suelen que vai encontrar Tomás escondido. Tomás entra escondido pela janela da pensão. Walter diz para Carolina que confia em Vilma de olhos fechados. Léo quase beija Andressa, mas demorou, chega. Guilherme abre os olhos. Michele e Brito ficam felizes. Antônio depõe para o delegado. Ivonete prepara um prato afrodisíaco. Ivonete diz para Catarina que tem que aproveitar que Pedro está solteiro. Tuquinha e Dionísio saem do presídio com Lourdes. Lourdes diz que está preocupada com Ivonete. Tuquinha diz que Ivonete tem cabeça dura, mas um coração de ouro. O delegado pergunta para Antônio se Diogo entrou no ferro velho com a intenção de matar Marreta. Júlio pergunta se Cazé já descobriu quem é o amante de Raíssa. Antônio diz que Diego atirou sem querer. O delegado diz que Marreta disse uma coisa e ele outra. Lourdes entra na pensão. Ivonete vê Lourdes. Lourdes se emociona. Ivonete olha com ódio. Bom, para essas emoções que virão por aí na novela Chamas da Vida.
E agora eu tenho um convite especial para você que curte as novelas bíblicas da Record. Nós sabemos que a Rede Record tem feito novelas bíblicas maravilhosas, mas para criar um contexto e prender a atenção do público, o autor se vê obrigado a colocar personagens e situações que realmente não aconteceram, para assim poder dar um enredo mais interessante. Então às vezes as pessoas deixam no comentário do canal reclamando de algumas coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Então para você que quer conhecer as histórias dos personagens bíblicos conforme estão na Bíblia, nós criamos um canal onde nós partilhamos as histórias dos personagens bíblicos segundo a Bíblia. É o primeiro link aí na descrição do vídeo, então convidamos você a clicar e conhecer as histórias dos personagens bíblicos segundo a Bíblia. Temos certeza que você irá gostar. Espero que tenha gostado do resumo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou Ciane Oliveira e é com muita alegria que eu venho trazer para você o meu mais novo curso, Bonecas de Pano. Exatamente, eu vou apresentar para vocês a nossa boneca Lili Festeira. É uma boneca super linda, onde nunca sai de moda e ela vem com troca de roupas. Exatamente, a Lili Festeira acompanha cada festividade com uma roupinha diferente. Então você não pode perder essa oportunidade. Então clica no link aqui abaixo do vídeo e saiba mais.